Para você fazer esse assentamento desses anjos aí do ritual menor do pentagrama, você tem que pegar as correspondências cabalísticas de cada um desses anjos, as correspondências planetárias, e preparar cada uma dessas correspondências. Então, você vai lá em cada um desses anjos, vai pegar todas as correspondências planetárias, vai preparar condensador fluídico das correspondências planetárias. Você vai preparar incenso da correspondência planetária. Você vai preparar a vela na cor da correspondência planetária. Você vai, ou seja, no quadrante do ar, no leste, certo? E aí você vai pegar todas essas correspondências, vai montar um altar, vai pegar uma estátua dele, ou então uma telesmática dele. Você manda imprimir uma foto dele, coloca no porta-retrato. Da mesma maneira, coloca o condensador fluídico atrás do feltro no porta-retrato. Se você tiver uma estátua, você vai colocar o condensador fluídico dentro da estátua. Se não tiver como colocar dentro da estátua, você vai imantar a estátua com condensador fluídico. E aí, você tem que fazer... Isso aí vai demorar um tempo para isso acontecer. Se você fazer um assentamento bom, você vai ter que trabalhar em cada um desses assentos aí, pelo menos uns 3 meses em cada um. E aí o que acontece? Durante todo o dia, você, para fazer aquele assentamento, você tem que fazer oblações. Você sabe o que é oblação? Água lustral, jogar água lustral nele. Fazer oblações, oferecer oblações a ele. Tem que oferecer fumigações. Sabe o que é fumigações? É incenso dele, tem que ser dele, a correspondência planetária dele. Condensadores fluídicos, orações, invocações. A verdade, meu irmão, é que em cada invocação você tem que ser possuído pela consciência do anjo. Então, se você estiver invocando Micael, você tem que ser possuído, cara, pela espada de Deus. Se você estiver invocando Rafael, você tem que ser consumido, cara, possuído pela cura de Deus. Se você for fazer invocação de Gabriel, você tem que ser consumido e possuído pela mensagem de Deus, o poder de Deus em levar a sua mensagem. E aí você tem que fazer um trabalho sério, forte em cada um desses assentamentos durante uns 3 meses assim, ou mais, e deixar eles lá nos quadrantes. E aí pronto, meu irmão. E aí pronto. E aí toda vez que você for fazer o ritual menor do pentagrama e esses assentamentos já estiverem ali, aí que você pode aumentar o ritual do pentagrama. Você pode colocar invocações para os anjos dentro do ritual do pentagrama. Aí você vai acender as velas deles, você vai queimar os incensos dele, tudo dentro do ritual do pentagrama. Ou seja, tem como você deixar o ritual menor do pentagrama muito melhor. Isso aí tem que ser do seu coração, irmão. Quando eu fiz... Vou falar de mim porque eu sei de outras pessoas que fizeram diferente. Quando eu fiz de cada um. Quando eu fiz, na verdade, eu tinha quando eu praticava todos esses rituais tradicionais da Golden Dawn, o meu templo ele era configurado completamente dentro dessas correspondências da Golden Dawn. Eu passei 2 anos para fazer esses assentamentos. Eu fiz 6 meses cada um desses anjos. Então, assim, por eu ter feito esse trabalho com o ritual do pentagrama, por isso que para mim ele foi muito valioso. E eu incentivo a todos os meus alunos que queiram praticar esse ritual do pentagrama, que estão começando aí como probacionistas na AI e tudo mais, e vão fazer esse ritual, para fazer desse jeito. Porque esse ritual ele é só psicurgia. Então coloca magia dentro dele. E aí ele vai ficar muito melhor. Então quando eu fiz desse jeito. Eu gastei 2 anos para fazer esse trabalho todo. Mas teve alunos meus que fizeram tudo de uma vez. E eu ajudei eles a fazer o processo. Em vez de você ir lá em cada um dos quadrantes e ficar pelejando naquele quadrante durante 3, 4, 6 meses, igual eu fiz, você faz um trabalho de 6 meses, 1 ano, com todos os quadrantes. Aí durante o ritual, você vai lá, passa meia hora na frente de um quadrante,
passa meia hora na frente do outro quadrante, meia hora na frente do outro, meia hora na frente do outro, faz um ritualzão, divide isso em horas no dia, por exemplo. De manhã você fica na frente de um quadrante, no leste, no meio-dia você fica igual o Liberreste, no meio-dia você fica no quadrante do sul. E aí você pode, em cada um desses quadrantes, oferecer todas esses sacrifícios. E aí você vai construir um ritual menor do pentagrama poderoso. Aí, porque aí não é só a sua mente trabalhando, né, irmão? Tem magia junto trabalhando na história, né? E aí é lógico, né? Com isso, é aquilo que eu te falei. Colocar aí da mesma maneira, antes de se purificar com água lustral, como eu te ensinei agora há pouco, antes de entrar para o templo, da mesma maneira que você vai se purificar com a água lustral, dentro desse trabalho com o ritual menor do pentagrama, você pode levar o trabalho da água lustral para dentro dele, fazer o trabalho da água lustral para dentro dele. Quer dizer, quando você vai ter que fazer as oblações nos quadrantes, você vai ter que levar a água lustral de qualquer jeito. Mas você também pode tomar os banhos, né? Fazer banhos antes de começar a prática do ritual menor do pentagrama. Aí, meu irmão, é magia e psicurgia junto, fechando. Não tem como não dar certo. Não é só a sua mente. Um aluno meu hoje me perguntou assim: Fernando, quando que o ritual menor do pentagrama, feito de maneira só psiúrgica, sem envolver magia, ele é realmente efetivo? Ele realmente te protege de verdade contra ataques mágicos? Aí eu falei assim: bom, só se você for um paranormal. Se você piscar assim e a vela acender, e se você piscar de novo e a vela apagar, você pode ter certeza, meu amigo, que o teu ritual menor do pentagrama, meu irmão, derruba até trator andando. Se não for nesse caso, meu irmão, você tem que botar magia junto. Senão você está no bico do urubu. No Colegiado da Luz Hermética, nós fazemos a mesma coisa. Nós temos uma orientação que, inclusive, eu vou publicar agora no próxima edição do Jornal Corrente 93, sobre as deusas elementais do Colegiado da Luz Hermética. Ao invés de anjos, nós utilizamos deusas. E aí nós fazemos o assentamento para cada uma dessas deusas nos quadrantes. O nosso ritual do pentagrama, ele não tem anjos, ele tem essas deusas. É diferente o nosso ritual do pentagrama. E aí a gente faz esses assentamentos para deixar bem forte assim os quadrantes assim.